Inclusive, a gente vai voltar a falar da viagem de Lula ao Egito. Foi nessa viagem que o presidente eleito falou sobre responsabilidade fiscal, disse que prefere a responsabilidade social, a responsabilidade fiscal. A gente vai voltar a falar da viagem daqui a pouquinho aqui em Os Pingos nos Is. Antes, um agradecimento a você que está aqui com a gente, acompanhando Os Pingos nos Is, mais uma vez, em todas as nossas plataformas, mais uma vez, muita gente ligada na TV, Jovem Pan News, no Panflix, no nosso canal do YouTube e também na rádio. Então, muito obrigado a você que está com a gente. Um levantamento feito pelo site Poder 360 mostrou que o jatinho usado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para ir à COP27 emitirá, considerando ida e volta, quase 110 mil toneladas de gás carbônico, que contribui para as mudanças climáticas. O Poder 360 chegou a esse número considerando que o Departamento de Negócio, Energia e Estratégia Industrial do Reino Unido estabelece que cada litro de combustível de aviação queimado gera 2,5 kg de gás carbônico, e que o modelo de jatinho em que Lula viajou, um Gulfstream G600, gasta 1.700 litros por hora de voo. Um voo do Brasil para o Egito leva 12 horas e meia. Então, nas 25 horas de ida e volta, o total de emissões chegará a quase 110 mil toneladas. Já o site Our World in Data informa que cada brasileiro, em 2019, emitia quase 7 toneladas de gases do efeito estufa por ano. Dessa forma, a viagem de Lula representa a mesma quantidade de gases que um brasileiro médio produzirá em 15,8 anos. Vale lembrar que os jatinhos particulares emitem de 5 a 14 vezes mais gases poluentes por passageiro do que os aviões de carreira. Fernão. Aí, essa é a conta da falsidade dessa questão de... Tinha quantos jatos lá? 400, né? No mínimo 400. Teve gente que contou até 800 jatinhos lá em Sharm el Sheikh discutindo o aquecimento ambiental. Gente, olha, dá gastura de ficar repetindo essas coisas, né? Tá tão óbvio tudo. Tem que fazer economistas velhos de guerra que fizeram todo o plano real, mandarem cartas para explicar para o Lula numa linguagem naive, assim, aquilo que toda dona de casa já sabe. Isso aí é mais ou menos a mesma coisa, né? A gente sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. O cara, esse pessoal... Hoje, eu fico imaginando, será que a FAB tem mais avião de caça para proteger a costa brasileira, policiar a Amazônia e tal, ou aviãozinho tipo esse que o Lula foi viajar para levar bonitão para cima e para baixo aí, senador e governo paralelo, né? Essa gente só é assim, ó, virou o quê? O valé, a FAB, que sentava a pua lá na Itália e tal, morria pela democracia, hoje está reduzido a ser valé de bonitão para levar para cima e para baixo, porque eles de avião de pobre, de avião nem de primeira classe, eles não vão, que isso é coisa de plebeu. Diga, Zé. Tem até um departamento especial, né? Um agrupamento de transporte de autoridades. Ministros têm direito, né? Houve uma modernização do governo Temer de uma regulamentação de uso, né? Ministros do Supremo, presidentes da Câmara, Senado, esses têm direito de requisitar o jatinho. Mas sobre o debate do meio ambiente, ele é um debate falso. E exatamente por conta desse debate hipócrita que as gerações atuais, essa geração mais nova, não acredita nessa história de resolver o problema de forma individual. E pesquisas indicam que essa nova geração, ela quer que as empresas e os governos que administrem e que façam uma solução para este problemão que eles dizem ter criado. Então era um problema que não existia e que eles criaram, que o mundo vai acabar se não houver um controle. Então vocês controlem. E pronto, né? A geração nova não está acreditando nisso. Todo esse processo, a própria reunião, o conceito de reunião, ele é todo errado sob o ponto de vista de incoerência, dessa incoerência dos que pregam uma coisa e fazem exatamente outra. Daí a perda de apoio na classe mais jovem, inclusive dos militantes do meio ambiente.
Trata-se de uma reunião de cúpula para fazer discurso importante para dentro, para seus partidos e aliados. Diga, coronel. Como o Zé falou, a hipocrisia, ela impera nesse tipo de agenda. E já que ele citou aí o nosso grupamento de aéreo que existe particularmente sediado em Brasília para atender essas autoridades, eu tenho um colega que é piloto da FAB e que esteve na transição do governo Dilma para o governo Temer e depois do governo Temer para o governo Bolsonaro. E o que marcou muito a esse meu amigo foi a quantidade de aeronaves que passaram a permanecer em Brasília nos finais de semana. Porque qual era a prática? Todos os que tinham direito, e na época dos governos do PT, todos os ministros tinham direito, eles marcam agendas na sexta-feira, ou às vezes na quinta ou na sexta, próximas às suas casas, às suas residências. Eles fazem essa agenda, que é uma agenda pro forma, mise-en-scène, e dali eles vão para a sua residência, depois a aeronave é obrigada a levá-los de volta para Brasília, e essa logística era uma logística altamente complexa para a Força Aérea para atender todos esses pedidos. E era interessante que isso já era um direito adquirido. Quando houve a entrada do governo Temer, ele deu uma boa regulada nesse assunto, mas a mudança foi radical no governo Bolsonaro, porque os seus ministros viajavam de aviões de carreira. E raramente você observava, a não ser que fosse uma missão muito importante, algum ministro requisitando um tipo de aeronave como essa. Inclusive, várias vezes, viajaram em aeronaves militares operacionais para regiões da Amazônia. Mas não houve aquela incoerência que nós observamos entre pregar uma coisa e fazer outra, como você bem falou. Essa hipocrisia hoje na Europa, ela é gritante, porque a maioria dos países que são os protagonistas dessas agendas hoje estão queimando carvão, estão queimando óleo diesel e por isso, inclusive, falta óleo diesel e, inclusive, aqui na Califórnia, nós estamos vivendo isso, que é o estado mais pró-ambientalismo, hoje na Califórnia, para gerar a energia que vai carregar os carros elétricos. Hoje está sendo queimado óleo diesel ou seja, se apela novamente àquilo que são os combustíveis tidos como sujos. E o pior dessa hipocrisia é o que aconteceu com o presidente Petro da Colômbia, que vai à ONU e diz que ele é favorável à legalização da cocaína, porque, segundo ele, seria menos lesivo do que utilizar a continuação da utilização dos combustíveis à base de hidrocarbonetos, ou seja, à base de combustíveis fósseis. Essa hipocrisia nessa agenda é uma coisa que chega a dar dor de consciência da gente assistir uma coisa dessa. Mota. A gente viu um discurso hoje, vamos recuperar o protagonismo mundial agora que o negacionismo climático foi derrotado. Olha que beleza essa palavra, né? Negacionismo. Ela serve para tudo. Querem ver? Olha, negacionismo fiscal. É quando o governo acha que pode gastar o que ele quiser. O negacionismo midiático é quando a mídia só pode dizer o que o Estado permite. E tem o negacionismo carbônico. É quando o carbono que eu emito no meu jatinho, isso aí não é da conta de ninguém, tá? Vamos ver o carbono que vocês emitem aí. E segue o baile em Sharm el-Sheikh. É uma festinha dos ungidos. Lembra que eu sempre falo do Thomas Sowell? É o clubinho dos especialistas, aquela turma que entende de absolutamente tudo. Os ambientalistas, entre aspas, esses especialistas, eles querem o monopólio do conhecimento e de todas as decisões sobre meio ambiente. O tom dessa turma, vocês já sabem, é sempre de alarmismo histérico. Ou vocês fazem o que a gente diz, ou o mundo vai acabar amanhã. Mas meio ambiente é assunto sério. A gente não tem um plano B, a gente não tem um planeta B. Não é um assunto para ser discutido em piquenique de milionário, tomando um prosecco
ou até coisas mais caras. Isso é um tapa na cara do mundo. Esses eventos são sempre o mesmo festival de lacração e frases feitas. Qualquer coisa serve de prova de mudança climática. Olha, está chovendo lá, inundação, é mudança climática. Tem seca em outro lugar, é mudança climática. E a mudança climática, por sua vez, serve de desculpa para qualquer projeto maluco, inclusive aqueles que têm por trás interesses absolutamente inconfessáveis. Você, Paulo? Eu sou um desses negacionistas climáticos aí, ao que o Mota se refere, né? Eu digo, esse negócio de mudança climática é a balela mais conveniente do mundo para os adversários do Ocidente. Vocês lembram bem que antes da mudança climática, quem tem um pouco mais de 5 anos de idade, se lembra que antes de mudança climática o nome era aquecimento global, né? Só que aí, como tal do aquecimento, não sei se vocês lembram, dizia o mundo está aquecendo não sei quantos graus, e com isso teve um filme famoso do Al Gore, se não me engano, A Verdade Inconveniente, se não me engano, que dizia que todos nós a essa altura já estaríamos debaixo d'água, né? As cidades costeiras, agora, muito antes, já anos atrás, já deveriam estar todas debaixo d'água, segundo as previsões catastróficas que diziam que iam acontecer. E eu sempre achei isso curiosíssimo, porque eu via esses mesmos bilionários que falavam que o mundo ia estar debaixo d'água comprando apartamento na praia, aqui em Miami, né? Nos Hamptons, lá em Nova York, sempre comprando terreno, mansão em Malibu. Eu falava, mas não vai ficar tudo debaixo d'água? E os caras continuam gastando 30 milhões de dólares numa mansão, né? O Obama, o campeão da mudança climática, vai e me compra uma casa de 30 milhões de dólares em Martha's Vineyard, que é uma ilha praticamente. Então eu ficava achando aquilo muito estranho. Aí eles mudaram o nome para mudança climática, que é isso que o Mota falou. Pô, o clima do mundo muda desde que o mundo é mundo, né? Desde que o mundo é mundo, o clima está mudando. Então, se você vai continuar tendo mudança climática, um ano é mais quente, o outro é mais frio, tem época que esfria, o mundo às vezes aquece como um todo, e tudo é prova de você fazer o que você quiser. E aí você olha e fala assim, esses interesses escusos que o Mota falou, eles precisam ser um pouquinho mais detalhados. Tem 2 grupos que têm um grande interesse em que a gente continue falando de mudança climática. O primeiro grupo é o grupo dos ricões. O segundo grupo é o grupo das nações, certas nações, Rússia e China. Eu vou dizer uma coisa aqui que muita gente vai achar que é teoria da conspiração, mas não é. Vocês sabem quem financiam boa parte das ONGs ambientalistas do mundo? Pois é, Rússia e China. Já em 2014 tem 8 anos. Né? 2014 foi quando a Rússia anexou a Crimeia, se vocês lembram. O secretário-geral da OTAN, naquela época, um cara chamado Anders Fogh Rasmussen, esse cara, ele alertou para dizer para o mundo que a Rússia estava financiando movimentos ambientalistas na Europa e nos Estados Unidos. Vocês sabem que quem também financia boa parte das ONGs? A China. E por que eles fazem isso? Olha, por 2 motivos óbvios. O primeiro deles é que guerra é energia, tá? Se vocês estudarem, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial ou as outras guerras, vocês vão ver que a coisa mais importante que existe é controle de energia. E a melhor forma que o mundo ainda tem de produção de energia, tanto para abastecer equipamentos militares quanto para garantir produção industrial, é petróleo, combustível fóssil, gás natural. E o mundo precisa desesperadamente deles. Se você não acredita, pergunta para os europeus que estão começando a passar frio agora no inverno, porque a Rússia cortou a torneira deles. E que não fazem sanções mais duras contra a Rússia, porque a Rússia tem a torneira que controla a energia deles. O segundo motivo é esse, dependência econômica. Né? Se você consegue que os Estados Unidos não produzam tanto petróleo como está acontecendo no Joe Biden, que o Brasil não produza, ou que os países europeus não produzam, o que acontece? A indústria dos demais países fica mais competitiva. Ora, petróleo barato, energia barata faz com que as pessoas mais pobres tenham mais dinheiro para gastar, porque gastam menos em energia, e faz com que os produtos produzidos nesses locais sejam mais baratos. E os chineses e os russos, que não estão nem aí para esse negócio de acordo de mudança climática, os chineses são os que mais poluem disparado no mundo inteiro, eles que se beneficiam, enquanto os trouxas aqui ficam falando de mudança climática. E os bilionários vão todos de jatinho
e eu já tinha falado isso aqui num outro comentário, outro dia, os bilionários viajam de jatinho, e eu falei, eu tinha feito essa conta aqui para vocês no ar, que o que gasta por hora um jatinho desses é o que um americano gasta por ano. E foi uma conta muito parecida com o que o Poder 360 acabou de chegar. Então você tem que andar de bicicleta e ficar mega preocupado com a mudança climática, enquanto Rússia, China e os bilionários estão aí se beneficiando. Ora, tem que ser muito trouxa para cair num troço desse depois que eu expliquei o que eu acabei de explicar. Diga, Fernão. Eu só queria botar o reparo de que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Não é porque o Alexandre de Moraes chama de antidemocrático um movimento que é democrático, que democracia é ruim e tal. Tem sempre gente explorando as causas boas de maneiras perversas. Mas eu não sou negacionista, eu acredito que o problema ambiental existe, é grave, está radicalmente ligado ao fato de nós termos nos tornado a doença do planeta, porque depois da invenção da penicilina ninguém morre mais, todo mundo dura 100 anos, e isso faz com que a gente chegue a 8 bilhões de seres humanos neste momento, e vamos ser 9, 10 e daí para frente, e isso é um problema grave, que nós temos que encarar, né? Temos que encarar o problema da redução da biodiversidade, temos que encarar o problema do lixo todo, o problema de como alimentar essa gente toda. Isso tudo, eu estou falando do bom ambientalismo, né? Que é o que contempla todas essas coisas. E que se não tivesse esse tipo de pressão, por exemplo, você não teria incentivos para estar migrando e descobrindo e desenvolvendo tecnologias de geração de energia muito mais sustentáveis, como são as que estão por aí hoje, eólicas, solares e de fundo vegetal, antes da mumificação deles lá embaixo para virar petróleo. E isso põe o mundo para frente e torna o mundo melhor. O fato disso ser explorado de forma deletéria e sacana pelos interessados de sempre em se aproveitar de tudo, para ter benefícios pessoais pouco justificados, não apaga a existência do problema. Então é só esse reparo que eu queria botar.